eu vou Pode anotar, ser? beleza. Pode ser, tá bom. Posso começar? Pode. Ótimo. Já tá gravando, professor. Tá ótimo, então. Sem mais delongas, primeiro eu queria agradecer o Adriano e todo o pessoal da escola pelo convite de participar aqui dessa sessão. O Twitter acabou me trazendo aqui, o Adriano viu o caso no Twitter, e uma coisa que a gente brinca na rede social é compartilhar as glórias, é muito fácil, né? É muito fácil mostrar um caso bonito, que ficou perfeito, uma complicação que você resolveu, mas talvez esse tipo de caso são os casos que a gente mais aprende, mas é o caso que a gente nunca quer compartilhar. Quem teve, acho que quem faz procedimento, qualquer médico que vive de procedimentos, de cirurgias, está sujeito a complicações e complicações letais catastróficas. Como é que eu vou mostrar aqui? Compartilhar elas talvez seja um ato nobre, porque a gente pode aprender juntos, né, com a minha complicação, né, não com a sua, e pode tentar evitar esse tipo de complicação no futuro e antever esse tipo de situação. Então, vocês vão ver, é um caso trivial de um paciente elegível para um procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica, de TAV. É um paciente de 70 anos, 160 centímetros, 75 quilos. Ele se apresentou com dispneia grau 3, bastante sintomático. Isso tinha progredido nos últimos 6 meses. Ele só tinha hipertensão, dislipidemia e uma doença periférica bem discreta. Era um paciente muito ativo, né, e não tinha nenhum déficit neurológico, cognitivo qualquer. Um paciente jovem, bem ativo. O eletro ele tinha um bloqueio de ramo esquerdo, ritmo sinusal. Os exames laboratoriais, o que chamava atenção, eu acho interessante isso, não sei se... às vezes eu esqueço de pedir para todo caso de TAV, mas o BNP acho que é um marcador interessante, um biomarcador interessante para a gente avaliar nossos pacientes, às vezes entender melhor a gravidade, estadio da doença. Ele tinha um BNP alterado, a função renal preservada, hemograma, uma hemoglobina de 11,9, plaquetas normais e TAP e TTPA normais. O eco, infelizmente eu não tenho as imagens dinâmicas, mas eu tenho os valores. Ele tinha um gradiente, né, na válvula aórtica, um gradiente de pico sistólico de 79, um gradiente médio de 44, uma área valvar de 0,85, tinha uma hipertrofia ventricular, um septo de 12, e tinha uma insuficiência mitral moderada e uma regurgitação aórtica também moderada, e já com um grau de disfunção sistólica, 41% de fração de ejeção, e a pressão sistólica da artéria pulmonar também já aumentada, 51. A coronariografia dele não foi feita aqui no meu hospital, foi feita em outro hospital, mas esse é o filme. Ele tinha coronárias boas, calibrosas, com um grau de ateromatose mais difusa, mas nada significativo. Após a avaliação, né, do paciente de risco, esse foi o cálculo do STS, 2,43, né, e o PROM de 8,6, então, um paciente de baixo risco cirúrgico, né, para uma troca isolada de válvula aórtica. E aí a gente prosseguiu com a tomografia, então, eu vou navegar um pouquinho para a tomografia, mas depois a gente pode voltar e rever algum detalhe. Ele tinha já um anel valvar bem elíptico, né, com uma calcificação bem discreta no anel, mas as cúspides a gente pode ver já um bloco de cálcio aqui entre a cúspide direita e a cúspide esquerda, uma fusão praticamente da RAF aqui com um estalactite de cálcio, e aqui já a via de saída do ventrículo esquerdo. O anel mediu uma área de 638 milímetros quadrados, né, diâmetro de 23, máximo de 34, médio de 28.
tá? Perímetro de 92. Evandro, será que isso que eu ia perguntar, tá? Se essa tomografia a gente poderia caracterizar como uma válvula ótica bicúspide? Exato. A gente viu as imagens dinâmicas e correu, né, no plano valvar várias vezes. Para mim, ficou como realmente uma válvula bicúspide, né, ou bicuspidizada, digamos assim, do tipo 1, com a fusão, uma fusão bem calcificada do folheto da cúspide esquerda com a cúspide direita. Seria o tipo 1 com a LR, né, com a fusão na RAF ali, com a RAF bastante calcificada. Então, ele considerou como uma válvula bicúspide, uma estenose aórtica bicúspide. E aí, na tomografia, quando a gente pensa em bicúspide, existe uma discussão que a gente pode entrar depois, né, onde mede no anel, avalia a distância intercomissural 4 milímetros acima do anel, e aí a gente vai entender um pouco da landing zone, onde a gente vai aterrissar uma válvula, por exemplo, uma válvula balão expansível, e a gente poderia ter uma noção de como que é essa landing zone, se ela é angular, se ela é em formato de flare, um formato taper, né, afilado, e isso poderia, no geral, algumas noções na escolha e no sizing da válvula. As coronárias, elas tinham uma altura bem razoável, nada que preocupava. Vocês viam, eram coronárias grandes, ósteos grandes, né? A coronária esquerda media 17 milímetros do plano do anel, e a coronária direita 13 milímetros. O septo membranoso era um septo longo, né? Não preocupava. A gente considera, né, um ponto de corte de 3, né, para a gente pensar que a TAV possa levar algum distúrbio de condução. Aqui seria a projeção de 3 cúspides, que foi calculada pela tomografia, e o Hockey-Puck com a distribuição de cálcio, né, uma quantidade de cálcio exuberante, exatamente nesse ponto da fusão das RAFs, com um score de cálcio bem elevado. O score de cálcio total deu quanto, Evandro? Desculpa. Eu não sei se aqui, eu não quis entrar em, mas eu não sei se isso aqui é um in-house, está em outra unidade, entendeu? Ele calculou meio que, que o volume do cálcio, né? Não é em unidades in-house, house field. Então, é um volume alto. Isso aqui é um volume alto de cálcio. Eu não sei dizer agora de cabeça um ponto de corte, mas é um volume, isso vai dar um score de cálcio bem alto. Tem uma publicação de 2023 do Jack Intervention, que é exatamente sobre isso, que quando a gente avalia a probabilidade de haver oclusão coronária em casos como esse, né, de TAVR for native aortic stenosis, o cutoff que eles usam é quando o volume de cálcio no folheto relacionado à coronária, nesse caso esquerdo ou direito, vai além de 600 milímetros cúbicos, nesse caso ali no folheto esquerdo, 453. E essa é uma válvula tricomissural, né? Há 3 comissuras e há aparentemente uma fusão realmente entre o left e o right ali, né? Então realmente seria isso aí. Isso. E quando somado-se a isso, quando o VTC é menor do que 4, essa é a condição sine qua non, e além disso, quando a altura da cúspide suplanta a altura da coronária, nesse caso a coronária é 17, tanto a esquerda quanto a direita. Então aqui não preencheria os critérios, só falta teoricamente o VTC, mas para a válvula nativa, via de regra, a gente não usa isso, né? Mais para válvula, né? Mas aparentemente não. Agora, já pegando esse gancho, chama atenção o índice de elipticidade. De fato, o oval shape do seu ânulus chama atenção, né? Porque no slide anterior, o diâmetro mínimo, salvo engano, era de 23 e o máximo era além de 30. Então, o anel é bem excêntrico, isso também chama 24, atenção. por assim dizer, para 34, né? Então, isso realmente é um dos complicadores. Se tiver cálcio proteínico euviótico, que não parece ter, aumentaria a chance de ruptura do ânulo, enfim. E também chama atenção que não tem calcificação na via de saída, né, do ventrículo esquerdo, né? Isso, eu vi aqui, não há. Não tem. Não tem. Não tem.
Outra coisa que a gente poderia pensar, às vezes, achados, os nódulos de cálcio, né? Também é uma coisa que também deve pular os olhos, porque é um negócio que pode realmente contribuir para esse tipo de complicação que a gente vai ver. Aqui, uma simulação virtual, eu não sei, na minha experiência, que não é muito grande, mas eu acho isso aqui muito bonito, mas eu não sei se isso transmite tanta representatividade ou simularia uma situação mais próxima da realidade, mas os programas, né, de análise de TAV, eles vêm com esse tipo de função, né, para a gente simular um implante virtual de uma válvula, né, e ver como que ela acomodaria na anatomia do paciente. Aqui foi simulada uma válvula virtual 29, e aí a gente consegue ver como que ela se acomodaria. Os acessos, realmente não tem comentário, são acessos muito bons, calibrosos, né, pouco tortuosos, então qualquer um dos lados pode ser utilizado para subir a maioria dos dispositivos que tem no mercado hoje disponíveis. Então, nada marcante nos acessos vasculares. Mais uma vez, aqui a figurinha mostrando o cálcio, né? E um paciente de baixo risco cirúrgico, né? E com essa anatomia aí bicúspide, provavelmente tipo 1. O que a gente faria na nossa prática, né? O paciente elegível para as duas terapias, hoje a gente sabe que a gente tem os estudos low risk, saiu aí o partner, a gente tem os segmentos mais tardios com a prótese autoexpansível, mas lembrando sempre que a população bicúspide, ela é critério de exclusão na maioria dessas séries, né, que a gente tem nos grandes congressos aí, as grandes evidências. O bicúspide, ele é meio que excluído, né, e a data que a gente tem dessa população, ela vem de registros, né, e óbvio, a gente não tem nada do Brasil em relação a isso, né, pouca coisa, pouca literatura para nossa população, né, mais específica. E aí vem uma questão, acho que né? Acho que a gente pode parar um pouco aqui para discutir agora, né? Acho que a gente pode agora, então você me permite, para a gente fazer uma discussão com os debatedores. Você gostaria de começar, Marcos Danilo? Então, um paciente de baixo risco, 79 anos? 70 anos, 70. 70 anos. 70 anos. Baixo risco, mas com anatomia de uma válvula aórtica bicúspide. E com essa calcificação importante na RAF entre o seio esquerdo e o seio direito, né? Que a gente sabe que é um dos preditores de ruptura do anel ou complicação. Então, o que fazer nesse caso? Analisando retrospectivamente, claro. Esse é o tipo do caso, assim, obviamente eu tô influenciado pelo título, né? Então a gente tem uma Catastrophic Complication for Transfemoral Tower. Então, assim, curiosamente ontem eu estava assistindo a uma apresentação do professor Colombo, exatamente sobre isso. E o título dele era assim, quando a TAV não pode, entre aspas, complicar. E aí, gozado que ele citava um caso exatamente como esse, né? E cada vez mais esses casos se nos aparecem. Então, um STS menor do que 3, né? Menor do que 3, eu me lembro exatamente isso, num paciente com menos de 75 anos, uma válvula aórtica teoricamente bivalvularizada, né? Em algum momento desenvolveu-se aquilo ali, e com acessos bastante factíveis para a via transfemoral, né? De fato, esse paciente não se encaixa nem no SAPIEN 3 low risk, né? Nem no Evolut low risk, porque de fato tem essa anatomia aí. E é exatamente o caso, realmente, que cada vez mais os pacientes, assim como para a coronária, cada vez menos os pacientes aceitam o tratamento cirúrgico para intervenção estrutural também. Então, muitas vezes o paciente já vem com essa ideia, o clínico, enfim, já vem com essa ideia de que, olha, eu não aceito rachar o peito, né? E a gente fica bastante empolgado em fazer um caso desse, porque realmente o paciente, quando você faz a avaliação angiotomográfica, você fica bastante inclinado a indicar. Lógico, vem essa questão de brigar com o convênio, entre aspas, mas é um paciente que se nos apresenta. Então, por definição, né, por guideline, por evidência científica sólida, o Evandro bem pontuou. Esse paciente, teoricamente, a primeira indicação para ele é SAVR, né, indicação cirúrgica. Mas entre a indicação por guideline e o que o paciente prefere, o que o cardiologista e muitas vezes o que o heart team discute, esse paciente vai para TAVR na maioria dos serviços, né? Então, acho que essa é a grande questão.
indicar-lhe SAVR é a primeira opção por guideline hoje em 2023, sem dúvida nenhuma, né? Por esse corolário aí. Exato. E nós já temos também evidências, né, pelo próprio banco de dados do STS, ACC, dos bons resultados da TAV em pacientes portadores de válvula lógica bicúspide. Então, a gente tem se tornado mais confortável em tratar esses pacientes, né? Michele, gostaria de fazer algum comentário? Sim. Nesse caso, por exemplo, falando um pouco da tomografia, que nem tinha citado, essa questão da simulação do programa que é feito, além dessa simulação que você mostra ela na parte lateral, você pode fazer os cortes e ver qual que seria a possível interação durante todo esse trajeto. Então, o que a gente costuma fazer lá no nosso serviço? A gente faz análise a 0, a 3, a 6, 9 e 12 milímetros. Então, nesses cortes, nós vemos qual que seria a interação dessa prótese escolhida com as paredes da válvula. Geralmente, o cálcio que tem da RAF, ela empurra a válvula para a direção oposta. No caso, empurraria mais para o seio não coronariano. E, além disso, a gente consegue também dimensionar, através do score de cálcio, que é essa outra imagem que você apresenta, nós conseguimos arrastar a análise porque não dá para você separar exatamente nessa RAF. Então, às vezes, está colocando como 400 na direita e 400 na esquerda, mas a gente está falando de uma única estrutura de cálcio. Então, às vezes, isso é um pouco maior do que o próprio programa está te mostrando. A gente consegue fazer uma manipulação da onde ele corta entre o que é direito e esquerdo, a gente consegue arrastar, fazendo com que a gente analise exatamente nessa RAF qual que é a quantidade de cálcio. Juntamente com esses dois dados, te facilita fazer o sizing no caso de bicúspide, porque nem sempre você vai fazer tradicionalmente igual a outra válvula, tradicional de 3 cúspides. O comportamento é completamente diferente, o size não tem como você usar a mesma quantidade de uma tricúspide, porque esse nódulo de cálcio, ele empurra e ele interage de maneira diferente em toda a parede. Então, esse corte auxilia muito em você simular, às vezes, quando você está em dúvida em dois números de prótese, qual que interage melhor, desde o anel até a 12 milímetros em relação ao anel para a aorta. Então, isso tem ajudado muito. E não tem impactado em relação a leak paravalvar. Você, às vezes, dimensionar uma válvula menor do que, às vezes, nominal, porque nominal nem sempre, para uma bicúspide, se comporta igual a outra. Ela vai ser como se fosse um size um pouco maior, porque a fusão da cúspide, ela não tem uma flexibilidade igual às outras, que vão se acomodando de maneira distribuída, mais equivalente. O anel é mais rígido, tem ajudado muito Acomoda. a trazer bons resultados. A gente fez uma análise recentemente de 40 pacientes com bicúspide. E essa avaliação tomográfica ajudou muito a dimensionar melhor a prótese, impactou na decisão, inclusive, de qual prótese escolher, sem trazer nenhum prejuízo quanto a gradientes elevados ou maior índice de leak paravalvar, ou ter que fazer uma pós-dilatação, um aumento de pós-dilatação na decisão depois do implante, e manteve parecido com o registro de Barvard, muito parecido mesmo. Sim. Eu vou citar no final o registro. Muito bom seu comentário, Michele, concordo em tudo. É porque eu não tenho as imagens aqui, mas a gente fez uma simulação do jeito que você está falando, no dia do implante, antes do implante. E, inclusive, tem uma das publicações, eu não sei se é do registro, é do Didier, que é uma forma de sizing, né, que a gente meio que desenhar uma válvula aqui, espremida pelo estalactite de cálcio aqui, né? Então, a gente teria uma noção de espaço aqui que a gente ocuparia, e, como você falou, às vezes pegando uma válvula menor, né, do que a válvula nominal, como a gente mede ao nível do anel, né? Mas isso é bem controverso, né? A gente sabe que quando foi avaliado no registro, e quando a gente pegou a distância intercomissural e comparou com o anel, e o formato foi tubular ou em flare, não houve diferença em você fazer o sizing
pelo ICD ou no anel. Isso variou mais quando era do tipo taper. Então, pelo menos foi o que foi observado no registro. A gente sabe que tem. Isso é sujeito a muitos vieses, né? Perfeito. Tito, você, diretamente do Canadá, você pode fazer algum comentário, por gentileza? Claro. Bom, Evandro, parabéns pelo caso. Eu acho que esse caso aqui levantaria muita discussão com relação à abordagem... A indicação? Bom, a indicação, eu acho que não. Acho que aqui as nossas reuniões iria para uma TAV, mas ali com relação ao tipo de prótese escolhida, eu acho que eu arriscaria dizer que nosso time ficaria bem dividido entre intranular direto ou uma Evolute da vida com pré-dilatação. Claro que colocando sempre uma pré-dilatação o menor possível. Eu concordo com o que a Michelle falou, o MD também. E você mencionou um ponto ali, a gente sempre tem dúvida com relação a medir, como é que você ajusta os seus pontos na medida da bicúspide, e a gente também tem essa dúvida aqui, eu levei numa discussão que nós tivemos de tomografia, porque quando numa tricúspide normal, a gente coloca a centerline no ponto de encontro das cúspides, mesmo que os seios sejam assimétricos. E daí eu queria perguntar para você qual que é a tua prática aí, e também para vocês ali. Vocês colocam o centerline na bicúspide no centro do anel ou no ponto ali onde os folhetos estão coaptando? No centro da coaptação dos folhetos, onde que vocês colocam? No centro da coaptação. No centro, mesmo que os seios sejam desproporcionais. E a maioria das vezes eles são, né? Esse aqui é o problema. Então, exato. E esse é o negócio, ele fica muito diferente, ele fica muito off do que a gente está acostumado com o tricúspide. Não achei nenhuma fonte ainda para bater o martelo em qualquer Não tem, não tem fonte. Não achei. Não tem fonte. É meio que casa a casa a gente vai, mas a tendência é sempre colocar no folheto, né? No plano de coaptação do folheto. No plano de coaptação do folheto, Uma coisa que a gente, como a Michelle, eu concordo mais no que você estava falando, da utilidade daquela imagem da simulação. Aqui a gente também entende que é mais para fins comerciais ou para impressionar. Porque a gente acaba também não usando muito. Embora tenha toda essa questão de simular a válvula, a gente não tem esse costume. Só para te interromper, senão eu esqueço de dizer, tem um programa que é um programa meio caseiro de simulação, onde você pode simular um pouquinho de resistência dos tecidos. Então, talvez no futuro, eu venho usando isso para o apêndice, e a gente consegue, por exemplo, calcular o grau de compressão do apêndice, da prótese de oclusão de auriculeta, e talvez nesse cenário aqui, se desse ter uma noção dessa complacência, ou se a gente pudesse atribuir uma maior ou menor complacência aos tecidos e botar uma válvula e ela pudesse interagir com isso, talvez seja um futuro aí, né, para a gente em programas mais refinados para esse tipo de simulação. Mas eu concordo contigo, esse negócio de projetar a válvula dentro da tomografia, do jeito que está aqui, pelo menos gráfico do que realmente dar alguma informação. E a gente tem algumas diferenças nas versões do Trimension. Por exemplo, tem o 10.2 e o 10.3, eles têm algumas análises diferentes quanto à calcificação do cálcio. Então, a nossa versão aqui é 10.2, não sei qual que vocês usam aí. Então, a gente tende a não usar qualquer estimativa de quantificação de cálcio dessa versão 10.2 do Trimension. Aqui perfeito. A gente não tem, infelizmente, o Trimension, eu uso o do especialista. O do report, e a gente simula antes do caso, a gente senta no laptop dele e reconstrói as imagens e analisa, passo a passo. É muito interessante, fazendo um parêntese, o doutorado Marcos Danilo, talvez a gente faça uma avaliação de variabilidade interobservador entre o técnico da empresa e um médico experiente. Provavelmente não há diferença, mas dos objetivos... Se for com o Trimension, Adriano, eu já adianto, porque eles estão vindo cada vez mais com os passos meio automatizados. Exato. Então a tendência é diminuir essa variabilidade interobservador. O que é excelente, né? Com certeza. Só para acrescentar coisas que estão por vir também,
tem empresa trabalhando para tentar projetar os obstáculos e o plano do anel na fluoroscopia, com base nas imagens da tomografia, simultaneamente, para também te facilitar, né, no posicionamento e além de diminuir a utilização de contraste. O alinhamento comissural, né, vai ficar muito fácil com isso. Eu sei que a gente tem uma colega da Boston, mas depois de ver a apresentação da 4ª geração da Sapien aqui, eu acho que os concorrentes vão ter um trabalho bem grande para correr atrás, sobretudo nessa questão do alinhamento comissural, né, que agora é possível você girar ela e analisar. X4, né? Já tem aí no Canadá? A gente vai começar os estudos. O nosso tá. hospital vai ser um dos primeiros, mas assim, é de pesquisa ainda. A gente começou a fazer a S3 Resilia. Bacana. Gostaram da S3 Resilia? Os pacientes adoraram, porque eles fizeram como se fosse um relançamento, como se fosse algo extremamente novo, nunca visto antes. E na semana seguinte, os pacientes chegaram pedindo ativamente para ter essa válvula. Então, Bacana. Funcionou. O marketing foi efetivo. Muito bom, Evandro. Mas é diferente, né, a forma de vendas do Canadá para o Brasil. Porque aqui eles nos Estados Unidos mesmo tem propaganda de Tátima, de Impela, então isso sai na televisão, né? Aqui não pode fazer isso. Exato. Não foi, Vanessa, é interessante porque eles pegaram, por exemplo, um médico daqui, que foi o paciente, com um outro médico daqui fazendo o procedimento e colocaram como se fosse um lançamento nas cirurgias do coração no Canadá. Inédito. E tá super inflacionado, né? Claro que tem novidade, mas calma. Era um hype. No Brasil isso não pode, né? Aqui a gente pode fazer de uma forma educativa, tipo, o que você, sei lá, vou falar sobre, por exemplo, sobre o Ótima. O uso do anticoagulante, você pode viver sem usar o anticoagulante, então existe uma terapia que você pode utilizar, mas nos Estados Unidos isso aí aprendizagem sobre o que é o fechamento do apêndice esquerdo. Mas, assim, não pode dizer assim, a gente tem essa terapia e é isso, e essa propaganda não pode. Se eu não me engano, são 32 centros que implantam TAV no Canadá, e esse aqui pelo que os representantes falam, é o único em que a escolha da prótese é feita no dia do procedimento. Porque é muito atípico. Eu achei muito legal isso aí, isso calharia bem no meu caso aqui, né? Eu acho, né, Adriano, se a gente tivesse pelo menos 2 opções de prótese na estante, na hora do procedimento, por exemplo, após a pré-dilatação, e eu pudesse dizer, o meu feeling, a minha intuição, vamos com uma autoexpansível. O problema é que, eu vou só contextualizar, esse paciente, ele é um paciente de uma zona rural, então ele brigou para ter direito a esse tipo de intervenção, com um plano de saúde, etc. É um plano de saúde mais simples. E vocês imaginam, um processo levou, sei lá, 6 meses para ele conseguir. Exato. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente olha a prótese no dia que a gente faz um relatório médico e põe, né? Exato. E isso realmente, isso eu acho que acaba impactando no faz. Porque se eu tivesse 2 próteses, pelo menos um balão expansível e uma expansível na prateleira, e sei lá, no meio do caso, após uma pré-dilatação, após uma ortografia, ou sei lá, eu pudesse dizer, não, a gente vai mudar, vou usar um outro tipo de prótese, talvez a gente tivesse um desfecho diferente, né? Então, eu estava conversando com vocês no Einstein, no Sírio, vocês têm em alguns casos, você tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que isso realmente é um diferencial. É um diferencial. Muito bom. Evandro, então vamos adiante e descreva para nós o seu pensamento na escolha da prótese, sua estratégia, por favor. Lindo caso. Então, o nosso racional, aí vai também do que a gente está mais acostumado a fazer, né, gente? Eu acho que a escolha da prótese, claro, a gente tenta customizar para uma anatomia de um paciente ou de outro, mas o que a gente mais se sente confortável em fazer, mesmo em anatomias mais desafiadoras, são as próteses balão expansivas, tá? Isso é a nossa experiência. A gente escolheu, nesse caso, usar uma prótese balão expansível, não foi a Sapien, foi a MyVal,
o racional foi fazer o sizing pelo anel, mas sendo ultra conservador. Então, a gente acabou escolhendo a prótese mesmo baseada na área ali, caía na prótese 29, como vocês estão vendo ali. Só que se a gente entrasse com ela de forma nominal, com o volume do balão de 32 ml, a gente estaria com oversizing aí de, sei lá, 3,5%, 4%. A gente resolveu tirar 2 ml, então a gente ficaria com sizing, com undersizing aí. Eu botei 0, mas cada ml mais ou menos 3%, a gente ficaria até com menos 2 aí. Então, esse foi a nossa estratégia para o procedimento, e obviamente isso poderia mudar, a gente ia fazer uma pré-dilatação, e eu vou mostrar que a pré-dilatação assustou mais a gente e confirmou a ideia de tirar os 2 ml, entendeu? Vocês vão ver que esse bloco de cálcio, ele praticamente ele move em bloco, né? A gente não consegue modificar isso com balão, né? É um pedaço de pedra que ele é movido de posição e ele é espremido contra tecidos móveis, né? A gente imagina. Então, essa foi a estratégia da TAV, a gente faz isso para a maioria dos casos, a estratégia com sedação consciente, sempre, obviamente, pela via transfemoral, quando ela é factível, ecotranstorácico, fechamento com duplo perclose, e a gente escolheu fazer uma valvoplastia inicial com um balão de 20 milímetros, um balão maltosa, e implantar a válvula. Então, aqui é a obtenção dos acessos, a gente usa, os acessos são tidos com ultrassom e uma agulha de micropunção, microguia. Então, a gente, depois que pega o acesso, a gente passa a microbainha de 4 frentes, a gente checa a posição correta do acesso, e faz isso para os dois lados, para todos os acessos vasculares, menos os venosos, claro, mas os arteriais a gente faz isso. Posicionamento do marca-passo transvenoso, aqui já a ortografia, a posição coplanar, a gente vê, tem também um grau de regurgitação aórtica, que a gente consegue ver os folhetos com aquele bloco de cálcio que a gente viu na tomografia ali. Foi feito o cruzamento da válvula com catéter Amplatz, é uma guia teflonada ponta reta, trocamos por um pigtail, foi feita a efeção do gradiente, a gente ainda mede, apesar de confiar no eco, mas o gradiente invasivo foi de 60 milímetros de mercúrio, a gente trocou por um fio dedicado para TAV, esse não era o Safari, foi a primeira vez que eu usei esse guia, nunca tinha utilizado, mas fiquei sabendo que é praticamente o mesmo guia, Safari, é o Angel Guide da Micropore, então eu achei muito bom o guia, dá um suporte excelente. E aí aqui foi a pré-dilatação com o balão 20, e percebam como esse cálcio ele mexe, é espremido pelo balão, isso realmente chamou a atenção da gente, a gente olhou isso várias vezes, é uma imagem que, como a Michele falou, é um tecido pouco complacente, né, então a válvula vai ficar espremida aqui, e se a gente botar muita pressão, isso aqui vai empurrando as estruturas aqui, então realmente uma coisa preocupante, e aí vem aquele ponto que eu falei, talvez se eu pudesse usar uma autoexpansível nesse ponto aqui do caso, que eu acho que eu teria mudado, Adriano, se eu tivesse as duas válvulas, sabe? Talvez essa uma das mensagens. A gente prosseguiu com a subida da válvula, ela avançou sem maiores dificuldades, a gente posicionou ela, aqui fazendo uma angiografia de posicionamento, a gente estava mirando uma posição, algo de 85-15 ou 90-10, é o que a gente tenta em geral para essa válvula. Aqui já o ponto de implante, o dog bone, a gente estava relativamente satisfeito aí com a posição, e esse foi o implante. A gente vê que realmente essa parte da válvula, ela não... e prestem atenção, acho que foi essa hora aqui que teve um problema, foi aquela pressãozinha final no insuflador.
e eu acabei falando com o meu parceiro, solta, tá bom, mas já era tarde, porque ele tinha dado essa pressãozinha final, e aquele último ml que você empurra ali, né, na emoção, talvez tivesse tirado um pouco antes ali, não sei, isso aí seria mais um julgamento da parte técnica, que a gente poderia ter feito diferente. Logo em seguida, a gente fez a ortografia, e essa foi a imagem. Tá todo mundo olhando para a coronária esquerda, mas não é aqui a coronária esquerda, isso aqui é a perfuração, é a rotura do anel aqui. O tronco da coronária está ali em cima. Mais em cima, né? E aqui essa é a imagem de extravasamento aqui. Do extravasamento. Como enfermeira, né? Eu lembro desse caso. Isso. Você fala agora. O extravasamento, e você pode ver que nesse ponto da calcificação ficou um leak paravalvar, né? Creio que pelo menos no mínimo moderado, tá? Mas nesse ponto não era a nossa preocupação. No momento que a gente viu a imagem, isso já trigou o anestesista para converter o procedimento para anestesia geral, foi meio que automático, a gente apertou o botão, intuba o paciente, prepara a droga vasoativa, e rapidamente a gente viu a efusão pericárdica, que progrediu rapidamente, dava para ver até com a fluoroscopia, que a gente vê uma grande lâmina, e com o kit de pericardiocendese, a gente drenou rapidamente o pericárdio, colocamos um dreno e começamos a fazer autotransfusão. Isso foi suficiente para estabilizar o doente, Adriana. A gente conseguiu estabilizar o doente praticamente sem droga vasoativa. Agora, o que chamava atenção era a drenagem era abundante. Parecia que a gente estava aspirando de uma artéria. O sangue do pericárdio pelo dreno. Então, a gente aspirava e drenava, e devolvia na veia, fazia autotransfusão. Então, uma pessoa aspirava, a outra devolvia, enquanto a outra já pegava outra seringa para aspirar. A dica que eu dou sempre, peguem seringas grandes, de 60, que vocês tiverem no hospital maior, isso facilita. Aspira e dá para outra pessoa devolver. Peguem 2 seringas, porque enquanto um aspira, o outro está devolvendo o que você já aspirou, e aí você vai trocando as seringas. Isso foi suficiente para o paciente ficar estável, praticamente sem droga vasoativa. E aí a gente começou a pensar no que ia fazer, né? E aí aqui a gente poderia até abrir para discussão. Eu já adianto, o que eu pensei na hora que a gente poderia fazer. Então, claro, sempre a primeira opção é chamar o cirurgião e converter o procedimento numa cirurgia aberta, né? Colocar o paciente em extracorpórea e realmente ir para o reparo cirúrgico, né? Sempre a opção de colocar uma outra TAV dentro da outra, né? É o nosso reflexo de quem lida com coronária, né? Colocar um stent dentro de outro para ver se selaria ou diminuiria esse extravaso, e às vezes com a reversão com protamina isso seria suficiente para estancar esse vazamento. Existem algumas outras estratégias que eu queria comentar em um slide no final da discussão, que é uma coisa curiosa, que envolve até mídia social, rede social. Um colega mostrou um caso semelhante, mostrou como que ele fez para resolver. Eu acho isso fantástico, do ponto de vista, quando a gente usa as redes sociais, né, para o bem. Claro. Né? Então foi isso, o nosso pensamento foi esse. Eu pensei também em fazer essa estratégia que eu vi no Twitter, mas infelizmente eu não tinha, eu vou mostrar para vocês uma matriz hemostática, que a gente poderia ter tentado usar. Então essa foi a situação, o paciente estava estável, eu chamei o cirurgião para a sala, então a decisão final foi mandar a cirurgia, o paciente conseguiu portado para o centro cirúrgico, em vez de fazer uma abordagem no cath lab mesmo. O cirurgião preferiu, como ele estava estável, sem droga vasoativa, a gente foi levando o paciente da hemodinâmica até o centro cirúrgico fazendo essa autotransfusão. E aí vem algumas críticas, eu não sei se tem algum cirurgião aqui, aqui na reunião, mas eu me dou bem com o meu cirurgião, não tenho nada com ele, mas
como abordar esse tipo de situação. Primeiro, eu acho que os cirurgiões no Brasil, acho que mesmo os grandes centros, eles têm pouca experiência em lidar com esse tipo de cenário, né? Eu acho que, na verdade, até no mundo, talvez nos grandes centros, né, na Alemanha, na Suíça, os cirurgiões tenham mais habilidade em lidar com isso, né, até porque eles fazem muito mais do que a gente, mas como lidar com a ruptura de anel do ponto de vista cirúrgico? Na minha cabeça, seria um tratamento para controle de dano, né? Colocar o paciente em, sei lá, em extracorpórea rapidamente e tentar tapar o buraco com band-aid. Isso é o que passou na minha cabeça, né? Um patch, uma sutura, algo do tipo. Estabilizar o doente, tirar ali e depois que a gente vê o que faz. Ah, ficou com leak, se não ficou, isso aí a gente vê depois. Isso é o que passou na minha cabeça, um damage control, né? Controle de dano, igual no politrauma. Mas infelizmente o que aconteceu? O cirurgião tomou as decisões lá que ele achou cabível no ato cirúrgico, ele explantou a TAV. Infelizmente eu não tenho as fotos do ato cirúrgico, mas depois eu vou complementar esse caso com as fotos do intraoperatório. Ele explantou a TAV, e no explante da TAV, claro, houve uma laceração do ânulo, né, da região intranular, e ele teve que reparar o anel, implantar uma TAV, e infelizmente ele teve que implantar uma bioprótese, ele teve que implantar a bioprótese mais alta, supranular, porque o anel tinha uma disjunção ali, ele não conseguia implantar o nível do anel, e aí a bioprótese iria ocluir as coronárias. E aí eu acho que foi isso aí que ferrou o paciente, porque aumentou o tempo de história absurdamente, que ele teve que fazer um bypass para as coronárias, e aí o paciente, infelizmente, ele evoluiu numa SEARS e não saiu não conseguiu sair da extracorpórea. Então, esse foi o desfecho do caso. Foi a primeira ruptura de anel que eu tive na minha prática, eu só tinha visto em congressos, em sessões de complicação, de nightmare, mas eu acho que a gente tem que ter realmente noção dessa complicação, que ela tem uma taxa de mortalidade altíssima, aqui mostrando a experiência de um centro na Suíça, de Berne. Então, eles fazem quase 230 TAVs por ano, então um centro muito experiente. Eles pegaram uma análise retrospectiva dos casos dele, de 3.500 TAVs, a incidência da ruptura de anel foi de 0,5%, então é muito pouco. É por isso que eu acho que são casos que realmente valorizam, né, para a gente aprender e poder ter alguma ideia do que fazer. E como último slide, esse é o caso que o colega postou no Twitter, o Nicholas Hanna, e ele teve, na verdade, ele teve uma laceração, do ventrículo. Do ventrículo. E aqui a gente consegue ver um certo extravasamento. Então ele colocou um dreno de 12 French no pericárdio e o paciente estava muito instável. Foi uma perfuração pelo fio, uma prótese expansiva. Era um paciente com mais de 90 anos de idade. E a família se recusou a levar o paciente para o centro cirúrgico. E ele acabou usando da criatividade. Ele pegou um negócio que chama Surgiflow, que eu vou mostrar para vocês, é uma matriz hemostática usada em cirurgia. É como se fosse uma pasta de dente que o cirurgião coloca em cima da região que está sangrando, que ele tem dificuldade de fazer hemostasia, e essa matriz ela interage ali e gera hemostasia. Ele injetou essa matriz no pericárdio através do dreno, então ele fez uma drenagem rápida e rapidamente já infundiu, né? Ele secou o pericárdio e encheu o pericárdio com essa matriz. Então, a gente consegue ver a matriz penetrando no pericárdio. E ele conseguiu, após mais ou menos 10 minutos, o paciente teve uma piora clínica, sim, mas começou a estabilizar e recuperou. Isso aqui já é o eco 6 horas depois, o paciente sentado na ICO, né, no CTI. Então, acho que era isso que eu tinha que mostrar.
Agradeço mais uma vez e a gente está aqui para conversar mais um pouquinho. Excelente, Evandro. Muito obrigado por compartilhar esse caso. E também você foi muito elogiado no Twitter, porque, como você disse no começo da apresentação, não são todas as pessoas que gostam de dividir complicações, intercorrências, que acontece com toda hemodinamicista, a gente sabe disso, né? Então, foi muita generosidade sua, muita coragem e muita maturidade, porque, do ponto de vista didático, a gente aprendeu muito com o caso, né? E você conduziu o caso de maneira brilhante, porque o que tinha que ser feito naquele momento é um diagnóstico rápido e a drenagem e tentar estabilizar o paciente, né? Então, isso você fez de maneira muito apropriada. E aí, nesse caso, a gente tem dúvidas até hoje, né, com relação ao tamponamento. Chama o cirurgião, faz só uma janela pericárdica, aguarda um pouco mais, dependendo do tipo de perfuração, né? Então, eu já tive caso também de perfuração de anel, um paciente que tinha um score de cálcio de 7.900, quase 8.000, e o paciente perfurou durante a valvoplastia, pré-dilatação, e também tamponou e teve um desfecho também desfavorável. Então, ruptura, todo mundo um dia vai apresentar, né, tudo que faz notável, mas de qualquer forma, serve de lição para a gente. Eu me lembro do primeiro caso da Sapiens XT, que nós fizemos no Einstein, isso foi em 2011, o chefe do Tito, que é o José Cabal, estava fazendo conosco um caso ao vivo, e durante a liberação da prótese, teve uma ruptura sob a forma de CIV. E a paciente ficou estável, mas mais do que rapidamente ele implantou uma segunda válvula em cima, ficou uma CIV residual, o paciente ficou super estável, depois dessa CIV se resolveu ao longo dos meses. Então, a gente tem os fatores preditores, existe uma relação direta entre a calcificação, o grau de calcificação, o volume da calcificação e ruptura do anel ou desfecho desfavorável. A gente sabe também que a calcificação subvalvar, naquela publicação do Circulation, é um fator preditor, e válvula aórtica bicúspide também, a RAF, né, muito calcificada, como o seu caso, também é um preditor de mau prognóstico. De qualquer maneira, eu queria agradecer muito aqui a sua participação, realmente foi um marco para a gente, e essa primeira reunião que a gente mostra complicações como uma alavanca para a gente poder aprender com o seu caso, e eu queria te agradecer antecipadamente. Você fica conosco, por favor, Evandro, com a sua experiência, e o Nelson vai mostrar um outro caso. Alguém tem mais algum comentário sobre o caso do Evandro? Eu acho. Os dois países eu tinha falado antes de montar, só complementar rapidão. Eu mandei no link aí, no chat, um link que eu tinha falado isso antes. Esse é um artigo de 2015, mas passei sobre isso, e nesse artigo eles falam muito bem. Nesse caso, a despeito de uma estratégia extremamente conservadora, né, tirou ML, né, em vez de oversize, teve um undersize. Exato. Durante o início do implante, ela deu aquela descida como uma característica, né, a gente vê isso em aula desce sempre, né, nessa aí ela deu aquela escorregada abaixo, quando ela interagiu no dog bone, ali, claramente ela desceu um pouco mais, mas houve uma liberação num plano bem real, até porque era praticamente tubular, o flare era quase nada, né. E o gozado é que a ruptura poderia acontecer para o outro lado, né, Evandro? Se houvesse um oversize, né, como a Michelle citou, uma RAF entre o right e o left, ela poderia pressionar ou não o coronariano, né? O mas contrário, né, que a gente vê em calcificação de coronária, né, a gente força o balão para o cálcio, rompe do outro lado, né? Do outro lado. Exatamente, Isso que o balão não coma center, mais interessante, enfim, né, e mais conservador, 1:1, mais conservador. Mas nesse caso foi exatamente o bloco de cálcio, como você já anteviu, já supôs, e a despeito de ser bem conservador, de ser muito bem planejado. E concordo plenamente, o desfecho do caso, houve essa evolução desfavorável, acho que muito mais por essa conduta que fugiu ao seu controle, né, no que fazer pós, né? Acho que completamente isso. Neste artigo, passei-se sobre isso, né, o plug, a cola biológica, que eles usam o termo gluing, né, colando como se fosse realmente isso, ou fazendo janela pleuropericárdica, né. Agora, explantar a prótese, fazer bypass, tudo mais, realmente isso aí aumenta demais a morte. Isso me deixou um pouco mal nos dias subsequentes, porque, Adriano, era um paciente bom, era um paciente rígido, forte, jovem, não tinha doença coronariana, entendeu? Então, eu tenho certeza que ele aguentaria uma cirurgia de troca valvar. Isso aí eu não tenho dúvida. A minha pergunta e um comentário é,
será que se eu tivesse colocado uma Evolute, uma autoexpansível, eu ia ter um leak, eu ia pós-dilatar, e será que eu não ia ter a mesma complicação? Então, eu fiquei me perguntando isso coisa. também. Exato. Porque aí, na nossa cabeça, o mecanismo da ruptura do anel foi realmente o empurre daquele cálcio, né? E aquele cálcio, em forma de calactite, ele furou realmente aqueles tecidos móveis ali. E no achado cirúrgico, que realmente o cirurgião fala que é comum, o sangue vai infiltrando pelo miocárdio. Isso também dificulta bastante ele de localizar o realmente ponto ali de laceração. A gente, na nossa cabeça, a gente acha que é uma coisa mais simples, mas ali no ato cirúrgico não é uma coisa fácil, às vezes, de ver aquilo ali, de localizar. Eu acho que você está coberto de razão. Eu também já tive casos onde eu uso geralmente, minha primeira opção geralmente é a Sapiens 3 ou Sapiens Ultra. E eu reservo a autoexpansível para quando existe uma indicação. Então, já tive casos de calcificação no subvalvar, na via de saída do ventrículo esquerdo, que eu escolhi, por exemplo, Evolute R, por causa de ser uma calcificação no subvalvar. Só que eu tive que pós-dilatar tanto, inclusive com o balão não paciente, que eu me perguntei, gente, mas se tivesse que eu romperia com a expansível. Então, realmente, a gente não tem essa resposta se obrigatoriamente, tendo uma calcificação subvalvar, a gente tem que usar uma autoexpansível. Tá? E com esse PVL, com a balão expansível, com certeza com a self-extending, você teria um PVL exato. E o que acarretaria a ruptura seria indubitavelmente a pós-dilação, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Evandro, outra pergunta aqui, rapidinho, será que tem algum valor, até pro desculpa, que está no Canadá, esqueci teu nome. Tito, né? De fazer, eu não sei se na sua prática, eu ali até poderia ter feito realmente, na hora de inflar o balão na pré-dilatação, fazer injeção, né? Com a bomba injetora para ver se vaza alguma coisa pelo balão. Isso poderia, por exemplo, como a Michelle falou, a gente escolher uma prótese menor, né? E que às vezes vai ser suficiente para a gente resolver o problema do paciente sem deixar um grande leak para valvar. Fazer um size, né? Um balão size ali pelo balão. Não sei quanto que isso aí poderia ajudar ou prevenir esse tipo de complicação. Aqui eu participei de 2 casos em que eles fizeram uma estratégia semelhante a essa aí, mas o que eu te diria é que, claro, a gente está olhando de trás para frente para ver o que poderia ter sido feito diferente, mas você identificou o risco, fez um undersizing, tudo que dava para ser feito ali foi feito. Então, o que mais a gente teria feito diferente? Talvez se a prótese tivesse disponível, você teria trocado a plataforma, mas um paciente de baixo risco com um shape bom, você ia tolerar um leak moderado? Provavelmente não ia. E a gente ia ser agressivo, né? Então, e esse é o problema, né, Adriano? Que a gente está entrando mais nos bicúspides, pacientes mais jovens, né? E a gente quer ter o perfeito, né? A gente quer sair de sala com o resultado perfeito. Esse é outro problema. Esse é uma coisa, uma tendência que pelo menos os 2 operadores com mais experiência aqui o que a gente já fala de menos é mais. A gente já tive uma conversa com o Marcos Danilo dessa história do super shallow, de tentar acertar o deployment da válvula na primeira. Tipo, tudo bem, claro que existe um grande espectro entre uma coisa e outra, mas tudo bem você precisar fazer uma pós-dilatação do que você já começar num caso de risco com uma complicação, né? Então, e o doutor Adriano comentou do doutor Rodez aqui, eu fico impressionado, assim, que o bicho é um monstro para complicação. Ele tira ideia da manga do bolso e ele já viu, cara... Esse caso, eu não falei para vocês, mas do meu primeiro pensamento foi tentar cateterizar aquele buraquinho com o JR e encher de mola ali. Eu queria fazer isso, mas como eu trabalho em 3, então eu fui um voto vencido. Foi 2-1 para o cirurgião. Mas eu acho que a gente, ou como eu já vi descrito, colocar um plug AVP, né? Se você consegue entrar naquele buraquinho ali, você coloca um plug ou enche de mola ali, eu acho
acho que você consegue tirar esse paciente de sala. Se ele vai ficar com o IC ou não, depois aí é outro problema. Tá? Então, em condições ideais, Evandro, só um último comentário. Em condições ideais, o que poderia ter sido feito é ter colocado o paciente em ECMO na hemodinâmica. Ah, sim, perfeito. Então, complicou, ECMO na hemodinâmica, perfeito, depois você tem tempo para ver pra se pensar no que estabiliza, fazer. para pensar o que fazer. Né? Isso, evidentemente, certeza, para hospitais que têm ECMO disponível. Teria sido essa... Nesse Não, caso... não é tão difícil, né, transicionar Não. o paciente de uma TAV para um ECMO, Não, você já está exato. com acesso 14, 16, então é só pegar a Exatamente. veia e nem muito mistério. Exatamente. Só que a gente sabe da limitação, né, de muitos hospitais, de ter ECMO disponível, etc. Mas acho que seria uma indicação. Eu estava nesse caso e eu lembro que ele subiu para o centro cirúrgico porque a sala já estava pronta, porque ia entrar um paciente para revasque. Então já estava tudo pronto. Então, foi tudo, ainda tudo conspirou para dar certo. Eu estava crente que esse paciente ia sair. Porque desceu o ECMO e montar tudo de novo. Aí por isso que ele subiu também, eu lembro desse caso. A ideia que vem na minha cabeça é assim, quando tem uma complicação desse tipo, você precisa fazer, reunir os músicos que você tem para fazer tocar uma sinfonia. Então depende muito da tua equipe, da sincronia, são muitas variáveis para controlar ao mesmo tempo e eu acho que assim, dificilmente um estudo vai conseguir mostrar para a gente algo muito protocolar de como é fazer isso, porque tem muita variável não controlável, muito variável. Não estariam nem reportada no estudo. Enfim. E sempre que tem esses casos que acontecem comigo, eu sempre lembro do Dr. René Lerich, né, que tem uma frase que ele diz que o cirurgião, no caso dele, de tempos em tempos, precisa revisitar o seu cemitério, que é um cemitério de amarguras, um cemitério de reflexão, um cemitério de culpa. Só que muitas vezes, agora eu faço uma reflexão, a gente não tem culpa com relação ao desfecho desfavorável, não é inerente ao procedimento, é inerente à doença, e o que eu sempre procuro fazer é agradecer ao paciente, porque é uma oportunidade de aprendizado que a gente tem quando acontece um desfecho desfavorável, uma coisa extraordinária, que a gente aprende com o caso, que a gente, como aqui nessa webinar, ensina, né, do ponto de vista educacional para outras pessoas, e a gente mesmo aprende nos casos futuros, porque a gente, ou pelo menos mitigar a probabilidade que isso aconteça. Então, o paciente deve ser reverenciado e agradecido, evidentemente. Muito bom. Vamos para o próximo caso? Brilhante caso, Evandro. Obrigado.